bom dia, boa manhã, boa tarde, boa madrugada, você que está em casa, nos assistindo pela primeira vez ou nos reassistindo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo também. Nós vamos trabalhar, eu trouxe essa questão aqui porque ela fala um pouco sobre princípios, e aí obviamente a gente começa dos princípios, né? A gente tem que entender do que nós estamos falando, né? Nós temos que ter uma ideia no geral do que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de direito penal, ok? E o direito penal é um ramo do Estado muito forte. É um ramo do Estado muito forte e que porque ele é muito forte, ele deve ser muito, mas muito restrito a algumas circunstâncias que são muito específicas, ok? Pensa assim, ó, essa é a ideia que você tem que pôr na cabeça, porque essa ideia vai te ajudar, inclusive, a resolver questões e a interpretar algumas outras questões em relação às quais você pode ter dúvida. Pensa assim, nós vivemos numa democracia, nós vivemos numa democracia de liberdades. O direito penal tira liberdades, logo o direito penal tem que tirar o quanto menos liberdade possível. Entenderam? Essa é a ideia, tá? Por que essa é a ideia? Porque a partir daí tu começa a interpretar indúbio pro réu, tu começa a interpretar insignificância, tu começa a interpretar ultima ratio, tu começa a interpretar o princípio do humanismo jurídico, uma pancada de princípio, bagatela, tu começa a interpretar por aí, legal? Ou seja, essa é uma boa ideia que tu tens durante a prova para quando estiveres em dúvida como aplicar determinado instituto ou não, para tu teres um norte de como deve ser, tá? Então vem cá, vamos dar uma olhada. Olha só, o fato ocorrido antes da vigência da lei, que o define como crime, não poderá por ela ser alcançado. Trata-se do princípio da... Vamos lá. Presta atenção. Questãozinha muito tranquila, né? Muito tranquila porque trata de um princípio muito tranquilo também, né? Do Código Penal, que especificamente está lá no artigo 2º. Mas esse não é o nosso problema. Tentar acertar a questão não é o nosso problema, tá? Vamos tentar ver o que significa cada uma dessas coisas aqui. E aí, eu já aproveitei e trouxe para ti outros princípios que é para a gente começar a dar uma olhada. Galera, olha só, eu quero que tu guarde uma informação muito importante. Um dos mais fundamentais princípios dentro do direito penal é o princípio da legalidade. Lembra disso? Princípio da legalidade. Aliás, é o artigo 1º do Código Penal. Lembra? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Lembra disso? Tá. Então, por favor, presta atenção. Bota aí que isso não está escrito, isso tem que ser lido do artigo 1º. Presta atenção, o princípio da legalidade nos revela a ideia, gurizada, de que nós temos reserva legal mais anterioridade. Deu para entender? Reserva legal mais anterioridade. Ou seja, presta atenção, não basta pelo princípio da legalidade o fato ter previsão típica. O fato ter previsão típica. O fato tem que ter previsão típica antes da conduta concreta ser praticada. Deu para entender? É basicamente o que nós estamos falando aqui. Legal? Então presta atenção, poderia estar nessa questão aqui, ó, a anterioridade é parte do princípio da legalidade. A anterioridade é lida do princípio da legalidade. A anterioridade constitui o princípio da legalidade. Bacana, a mesma coisa, tá? Então cuidado com isso. Pode cair também para você só a ideia do princípio da reserva legal. Pode aparecer também, tá? Então é reserva legal, tem que estar escrito, mas não basta estar escrito, tem que estar escrito antes do fato ser praticado. Deu para entender? Isso é muito importante. E mais, para deixar bem azeitada a ideia, para a gente finalizar, completa a ideia. Não basta só isso também. Você também tem que saber que esse princípio tem uma decorrência de direitos humanos. Legal? Isso é decorrência de uma norma de direitos humanos. Então, olha só, há previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos e há prevenção até mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Podem te perguntar isso, tá? O princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade é um princípio decorrente do humanismo jurídico. É um princípio decorrente do humanismo jurídico. Tá bem? Então cuidado com isso, isso aparece demais em prova. Bacana? Vamos pra frente. Galera, outro princípio fundamental que você tem que entender é o princípio da intervenção mínima, tá? O princípio da intervenção mínima do direito penal. Olha aqui, o princípio da intervenção mínima do direito penal está aqui, ó, nas alternativas A e D dessa questão. A e D dessa questão, tá? Aliás, né? A alternativa A e a alternativa D dizem a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O princípio da insignificância ou bagatela nós vamos trabalhar como sinônimo. Tranquilo? Então tá bem. Vamos ver. Só estou te dizendo que a ideia da anterioridade é uma decorrência do princípio da legalidade. Agora eu vou te dizer a mesma coisa aqui. O princípio da bagatela ou da insignificância é uma decorrência do princípio da intervenção mínima. Ok? Então presta atenção, bota na tua cabeça também, anota aí, pelo amor de Deus. Intervenção mínima quer dizer o seguinte, volta, volta, volta. Não comecei a aula dizendo para ti que uma ideia boa para você começar a interpretar direito penal é o fato de que o direito penal é muito grave num estado de garantias? Não te falei isso? É muito grave, é um estado de garantias.
tá? Ou seja, a ideia do indúbio pro réu, a ideia é que o direito penal ele é muito forte. A ideia é que o direito penal tem que respeitar também as liberdades, certo isso? Tá? Não é assim? É. Então veja, não é difícil entender por que o princípio é da intervenção mínima. Ponto. Tá? Ficou tranquilo. Se tu pega essa ideia no começo de que o direito penal é um ramo muito forte para o Estado de liberdade e democracia, tu chega à conclusão de que eu não posso sair prendendo todo mundo, porra. Tá? Só posso prender as pessoas quando realmente for necessário prender as pessoas. Entenderam? Porque o princípio é da intervenção mínima, tá bem? Agora, só saber isso não adianta, tá? 90% das pessoas que vão sentar a bunda na cadeira lá vão saber disso, ok? Isso aqui é raso. O que nós temos que saber, e agora começa a ser um pouquinho diferente, o que faz a gente subir umas 40, 50 posições presta atenção, desse princípio decorrem outros dois. Desse princípio decorrem outros dois, tá? Que inclusive estão com outro nomezinho aqui, ó. Ok? Isso já é importante. Presta atenção, essa questão aqui era uma questão para soldado, tá? Por isso que ela é bem facinha, tá? Ela era mais tranquila. Para vocês não, é uma questão que já vai ser mais rebuscada, tá? Então vamos lá. O que significa a ideia do princípio da intervenção mínima? A intervenção mínima significa que o direito penal é subsidiário e fragmentário. Isso despenca em prova. Tá? Algumas pessoas até chamam, né, algumas bancas também, de princípio da fragmentariedade. Já ouviu isso em algum lugar? Tá? Tem gente que chama em princípio da subsidiariedade e princípio da fragmentariedade. Tem gente que não gosta muito disso, eu particularmente não gosto. Para mim, parece que isso aqui mais é uma característica do que um princípio. Tá? Mas não vamos discutir isso agora. Legal? Se cair princípio na tua prova, pode assinalar. Se cair característica, assinala também. As bancas não vão entrar nessa minúcia, pelo menos não no teu nível. Tá bem? Se fosse uma prova da magistratura, alguma coisa assim, até poderia. Mas aqui, até pela característica do ABV, eles não vão entrar nessa ideia. Tá bem? Então vamos lá. A intervenção mínima, princípio ou característica da subsidiariedade e da fragmentariedade. Puxa uma seta aí, anota isso com todas as tuas forças. O princípio ou características da subsidiariedade nada mais é, preste atenção, do que a última ratio. Legal? Vai cair essa expressão para ti. Última ratio. Então como é que escreve isso? Última ratio. Última ratio, R-A-T-I-O. Tá? Última ratio. Ou seja, vamos traduzir? Latim, né? Última razão do Estado. Bacana? Então, de novo, o direito penal é a última razão do Estado. Ô, gente, vamos ser sinceros, né? Não é difícil compreender isso. Por quê? Porque eu já comecei a aula te dizendo que o direito penal é excepcional, que o direito penal só age em circunstâncias muito graves, que o direito penal só age em circunstâncias quando realmente for necessário, porque a regra é a liberdade, nós temos que respeitar a liberdade. Bacana? Isso não é porque eu quero, isso porque a Constituição determina assim. Vocês estão estudando Constitucional e estão vendo isso. Legal? Tranquilo? Então o direito penal só vai ser chamado para trabalhar nos casos quando realmente for necessário. Tá bom? Vamos melhorar um pouquinho isso? Vamos se preparar para uma coisa até um pouquinho mais pesada, tá? Vamos lá. Galera, quando a gente fala em subsidiariedade, em última ratio, nós estamos trabalhando a ideia da proteção de, presta atenção na expressão, bens jurídicos. Ok? Estamos nos preparando para a proteção de bens jurídicos. Presta atenção, a vida é um bem jurídico, o patrimônio é um bem jurídico, a dignidade sexual é um bem jurídico, a administração pública é um bem jurídico, a administração militar é um bem jurídico. Entendem isso? Tá? Então, o que é um bem jurídico? Um bem jurídico é um valor, é uma coisa abstrata, certo? Mas é um valor muito importante para que uma sociedade viva de maneira equilibrada, saudável, livre, ok? Então, vamos lá. O valor patrimônio, o valor intimidade sexual, o valor vida, são valores que nós, enquanto pessoas, devemos compartilhar para que possamos viver numa sociedade livre, saudável, que tende ao futuro a melhorar, etc. Sim, é um valor necessário para isso. Então o direito penal vem e protege. Deu para entender? Quem atentar contra esses valores que são necessários para a comunidade possa viver de forma saudável e livre, vai ser criminalizado. Deu para entender? Então presta atenção, mas ao mesmo tempo não é todo o bem jurídico que é criminalizado. Não é todo o bem jurídico, só alguns. Tá? Só alguns bens jurídicos são criminalizados, porque há outros bens que tu pode cuidar com outros ramos do direito. Deu para entender? Há outros bens que tu pode cuidar com outros ramos do direito. Então veja, subsidiariedade significa que o direito penal é chamado para agir só quando o bem for realmente muito, mas muito importante. Deu para entender? Ou seja, vai cair na tua prova, pela característica ou princípio da subsidiariedade, o direito penal só protege bens jurídicos relevantes. Certo ou errado? Certo. Tá? O direito penal é a última razão do Estado, certo? É a última ratio do Estado. Deu para entender? Tá. Essa questão, essa ideia, aliás, já te dá numa questão uma certa chance de ficar um pouco na frente, mas ainda não é o suficiente, tá? Para tu poder dizer que tu entendeu toda a ideia, também tem que compreender que o direito penal, além de ser subsidiário, ele é fragmentário. Legal? O que significa isso? Parou, volta. Não te disse que o direito penal só vai proteger alguns bens jurídicos, não são todos?
tá? Só alguns, legal? Tá, então só alguns, professor. Os outros são protegidos por outros ramos do direito. Tá, entendi. Última razão do Estado, por isso subsidiário, beleza. Tá, agora olha o que eu vou te dizer. Mesmo quando o direito penal diz que vai proteger um ramo, um bem, mesmo quando ele diz, esse bem aqui eu vou proteger, exemplo, patrimônio, eu vou proteger, tá? Eu vou proteger o patrimônio, tá bem? Vai. Ele não vai proteger o patrimônio de todas as formas possíveis. Não. Ele só vai proteger o patrimônio por meio de algumas específicas formas de ofensa. Entenderam? Eu não protejo o patrimônio de qualquer forma. Eu escolho apenas algumas condutas que ofendem o bem patrimônio de maneira também relevante. Deu para entender? Ou seja, num ambiente gigantesco de condutas que ofendem o patrimônio, ele não escolhe todas. Ele só escolhe algumas. Entendeu por que ele é fragmentário? Ele se fragmenta. Tá? Ele se fragmenta e diz assim, não, beleza, o bem jurídico patrimônio eu protejo. É meu, é do direito penal. Só que ao mesmo tempo ele olha e diz assim, mas eu não vou proteger o bem jurídico patrimônio de qualquer forma, só de algumas formas. Então por isso que está lá furto, estelionato, está lá receptação, entenderam? Roubo. Ou seja, é algumas formas de ofensa ele escolhe para proteção. Entendem isso? Beleza? Tá. E agora para tirar 10 na questão. O princípio da insignificância ou bagatela decorre disso aqui. O princípio da insignificância ou bagatela decorre disso aqui. Entenderam? Baita questão para cair numa prova, tá? O princípio da bagatela ou o princípio da insignificância decorre da característica da fragmentariedade que vem do princípio da intervenção mínima do direito penal, tá? Baita questão para estar numa prova, presta atenção. Legal? Tranquilo? Então volta para cá. Direito penal, intervenção mínima, subsidiário porque só protege alguns bens jurídicos, nem todos, legal? E fragmentário por quê? Porque não protege aqueles bens jurídicos escolhidos de qualquer forma, são só algumas formas pré-determinadas, algumas formas escolhidas, tá bem? Portanto, aqui também decorre a insignificância e a bagatela, tá? Olha para cá, presta atenção. Insignificância, palavras do Supremo Tribunal Federal, método moderno de aplicação do direito penal, ok? Método moderno, tá? Por quê? Gente, porque se foi se interpretando que não basta a coisa estar na lei, escrita na lei, tá? Para que efetivamente seja crime. Ou seja, o que o princípio da insignificância ou bagatela dizem para nós é que mesmo que a circunstância esteja legalmente prevista em lei, mesmo que a conduta do agente tenha satisfeita a forma de ofensa ou bem jurídico descrita na lei, tem circunstâncias analisadas no caso concreto que demonstram que é desproporcional a resposta do Estado. É desproporcional, né? É desproporcional, sobretudo na perspectiva de um neoconstitucionalismo, né? O que é o neoconstitucionalismo? Neoconstitucionalismo é o momento constitucional que nós estamos vivendo desde a Segunda Guerra Mundial, que determina que não precisamos analisar apenas a positividade da lei. Ok? O neoconstitucionalismo determina que o direito também tem que ter uma carga moral, uma carga valorativa. Né? Esses são valores morais e são valores compartilhados pela sociedade que também começam a trabalhar na perspectiva da lei. Por isso que tu na faculdade, não sei tu, mas eu sofri pra cacete para entender técnicas de hermenêutica constitucional. Lembra? Ponderação, proporcionalidade, razoabilidade, lembra daquilo? Pancada de doutrinador alemão com uma pancada de teoria de como é que interpreta a lei constitucional. Nenhum princípio está errado frente ao outro, é o princípio da ponderação. Lembra daquilo? Por que você faz aquilo? Né? Se fosse o positivismo, não tinha dúvida nenhuma, tá? Não tinha problema nenhum, ok? Positivismo, está escrito, aplica, porra. Não, o problema não é assim. O problema é que eu tenho que ver se a lei é injusta no caso concreto. E ela pode ser injusta no caso concreto? Pode. Por isso que tu aprendeu direito constitucional. Eu não sei se essa parte cai na tua prova em constitucional, mas tu aprendeu em constitucional que qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Qualquer juiz. Né? Veja, a lei é válida, a lei é boa, mas para o caso concreto dela ela não vale. Ela é inconstitucional. Lembra? A inconstitucionalidade é aplicada no caso concreto. Qualquer juiz do país pode fazer isso. Qualquer juiz passou no concurso hoje, amanhã é juiz, já pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Por quê? Ele avalia a lei de acordo com o caso concreto. Não basta estar escrito. Eu tenho que analisar as circunstâncias do caso concreto. Isso também vem aqui na fragmentariedade, tá? Agora, importante para nós é o seguinte, né? Isso aqui, ó, não se aplica ao princípio se o criminoso é habitual, né? O que é o criminoso habitual? Pode aparecer na tua prova a expressão contumaz, né? Contumaz, tá bem? O cara é criminoso contumaz. A ação não pode denotar, né, periculosidade social, ou seja, é aquela ação que tu percebe assim que o cara é meio incipiente na atividade criminosa, né? Não é uma atividade criminosa rebuscada, né? Ou seja, ele não engendrou muito a atividade criminosa, tu vê que é uma coisa ali meio, né, meio assim, pô, né? Esse aí deixa que a natureza marca, vai. E depois, pequeno grau de reprovabilidade da conduta. Tá? Veja, é crime, é feio fazer isso aí, né? Mas num contexto, etc., no qual nós estamos inseridos, tu vê que é reprovável, claro que é, mas não é tão reprovável, etc. Tá bem? Por isso que eu coloquei ali, ó, análise sempre do caso concreto.
tá? Bom, a insignificância, anota aí, anota que isso é importante, isso cai demais em prova. A insignificância afasta o fato típico, tá? Então o fato deixa de ser típico. Ei, presta atenção, presta atenção. Quando eu digo que o fato deixa de ser típico, vem pra cá, ó. Crime pra nós é fato típico, que tem ilicitude e que tem culpabilidade. Bacana? São 3 elementos que compõem a teoria geral do crime, tá? 3 elementos que compõem a teoria geral do crime. Quando eu digo para você que a insignificância torna o fato atípico, eu estou te dizendo, presta atenção, que você não vai nem analisar a ilicitude, nem analisar os elementos da culpabilidade. Tu chega aqui e já diz, o fato não me interessa. Bacana? Vai estar na tua prova. Isso é muito comum, tá? A insignificância afasta a culpabilidade. A insignificância afasta a ilicitude da conduta. Não. A insignificância torna o fato atípico. Tá bem? Há muita discussão dentro da teoria do direito ainda sobre isso. Eu tenho as minhas sérias dúvidas sobre isso que eu estou te dizendo aqui. Mas banca de concurso cobra sim, tá? Banca de concurso cobra sim. Pessoal, posso ir com fé? Pode ir com fé. Tá? Pode ir com fé. Se cair em insignificância e perguntar o que fica afastado, vai no fato típico. A conduta fica atípica. Tá bem? Cuidado. Então olha aqui, ó. Isso aqui eu peguei lá do site do Supremo Tribunal Federal. Se você um dia tiver dúvidas sobre o que significam alguns institutos, vá no site do Supremo, porque o site do Supremo tem um glossário, tá? Um glossário, como se fosse um dicionário jurídico, tá bem? Coloca a expressão que você está querendo lá e o Supremo Tribunal Federal provavelmente vai ter uma resposta, tá? Então se você for no site do Supremo hoje e colocar insignificância, ele vai trazer isso aqui para ti, ok? Isso cai em prova? Cai. Que as bancas de concurso também sabem que o Supremo tem isso, ok? Aí, veja, nada melhor, né, do que perguntar para o Supremo Tribunal Federal, isso é aquilo. Tá? E se tu depois recorrer da questão, eles vão dizer, olha, o Supremo diz isso no site dele, inclusive. Tá? Então eu fui lá no site do Supremo e peguei para você o que significa a ideia de insignificância. Tá? A insignificância, a conduta tem que ter mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, né? Reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressiva lesão ao bem jurídico. Tá? E aí depois, para tentar decorar, bota ali como se fosse a nossa querida Mari. Tá bem?